Iniciando a ideia, então, da distribuição de frequência, a gente está falando especificamente de séries, né? Que são organizadas com base em dados que são quantitativos. E aí a gente tem a incidência normalmente dos quantitativos contínuos, mas pode ter também a utilização para os discretos, dependendo, né, do tipo de dado específico, mas é mais comumente utilizado para os quantitativos contínuos em si. E aí a distribuição é a tabela em si que utiliza dessas faixas, né? A gente coloca faixas para poder delimitar, né, e concentrar a quantidade de pessoas de coleta dentro de cada uma dessas faixas em si. Dentre essa situação, então a gente tem essa organização das faixas para acabar inibindo possíveis tabelas que fiquem muito grandonas e você não entende nada do que elas estão representando. Por exemplo, estatura, né? A gente tem muita diferença entre uma coleta de estatura se a gente pensar de 1,40 a 1,80. Então, eu teria 40 possibilidades de registro. Imagine aqui que tenha pelo menos uma pessoa em cada uma dessas estaturas. Então, a tabela teria 40 linhas. E aí isso vira um absurdo, né? Então, para a gente evitar esse tipo de situação, elabora-se uma distribuição de frequência e analisa-se os dados distribuídos nessas classes, que são essas linhas, esses intervalos, né, esses pulos, para que a gente consiga compreender melhor aquele conjunto de dados e interpretar melhor o que aqueles dados estão nos propondo, ok? Então, para a gente trabalhar com a ideia da distribuição, é importante que a gente conheça alguns conceitos preliminares. O primeiro conceito é de argumento, que é exatamente sobre o que a tabela está falando, né, sobre o que está sendo estudado, e esse argumento em si é o argumento específico que vai lá no título da tabela, né, então sobre o que os dados da tabela falam. Os dados brutos, que são o conjunto de dados composto pela não organização, então, apliquei um questionário, veio um monte de dados, eu tenho uma base, ela não está organizada. Então, aquela base, aquela coleta, a gente chama ela de dados brutos. Quando a gente organiza esses dados brutos, aí a gente compõe a elaboração do rol, que é estabelecer uma ordem para esses dados, seja uma ordem crescente ou ordem decrescente, normalmente utilizada em ordem crescente, porque faz sentido para poder separar depois em cada linha, né, em cada faixa que a gente vai utilizar. Aí a gente tem as classes de frequência, que são exatamente, né, esses intervalinhos, esses pulos, né, essas faixas de distribuição. Então, essas classes, elas não são escolhidas aleatoriamente. Eu não posso olhar para o conjunto de dados e dizer, vai pular de 10 em 10. Não, eu preciso calcular tudo isso. Tudo isso é calculado, tem que seguir um rigor de construção, tá? Mas a gente vai ter as classes. Então, por exemplo, nesta tabela aqui, a gente tem uma tabela composta por 4 classes. Então, eu tenho, né, 4 classes, e são classes que estão pulando de 10 em 10, que aí já vai remeter a um próximo conceito. E aí, dentre essa simbologia aqui, apresentada, né, a gente está indicando, por exemplo, que na primeira classe, os dados que vão ser contados para estar aqui são os dados de 140 a 150 de estatura, só que ele conta fechado do 140 até chegar continuamente no 150. Mas o primeiro 150 que aparece só vai ser contado na próxima linha. Então, ele não é contado nessa faixa. Então, quando eu tenho esse risquinho, né? O risquinho em si indica que o 40 está dentro do conjunto e vai aberto até encostar no 150, que conta a partir da próxima faixa. Aí ele conta aqui e vai até encostar no 160, que só vai contar na próxima, e assim por diante, ok? E aí o que a gente pode usar é essa condicionante aqui de fechar os dois lados, e a gente só usa ela quando a gente está aqui na última linha, e vamos supor que lá na coleta o último dado seja 180. Então, eu preciso incluir ele no conjunto. Aí eu posso vir aqui e fechar essa classe. Caso contrário, a gente não usa ele, tá? É só específico para essa condição. Aí nós temos as frequências de classe, que são quantos elementos da coleta se encaixam em cada faixa. Então, eu vou lá na base e vou dizer, entre 140 e até chegar em 150 tem 10 pessoas. E assim por diante. Então, eu vou contando quantos tem
e quando se insere em cada uma dessa condição. Aí nós temos a soma ou o total de frequências, que é o somatório de Fzinho I, que é nada mais nada menos do que eu somar todo mundo que foi coletado. Essa quantidade tem que ser equivalente ao número de dados lá dos dados brutos, que é o mesmo do rol, porque o rol só organizou eles. Então, se eu coletei 52, aqui precisam estar os 52, né? Fábio, pode falar. Só não sei se eu me perdi no caminho, mas por que eu não posso usar tipo 140, 149, daí embaixo colocado 150? Porque, na verdade, como é estatura, Fábio, eu poderia ter alguém que mede 140,9. Então, é acima do 140, né, 149,9. Então, como é contínuo, tem que sempre delimitar pelo número que vai ser repetido na linha de baixo. Porque poderia ter os pequenininhos, né? Os decimaizinhos, né? Clayton? Mas em casos que não tenham decimal, eu posso colocar, um caso pulando, tipo, por exemplo, se eu fosse colocar de idade. Eu queria colocar a faixa etária de 19 a 25 anos, de 26 a 32, Não. 33 a... Sempre usa esse mesmo modelo, tá? Porque a simbologia traz isso, de 140 até colar em. Você vai fazer de 18 a 25. Então, repete, porque o 25 só vai ser contado na próxima faixa, tá? Sempre nesse sentido. Porque aqui a gente não delimita as faixas na pergunta. A pergunta é aberta. Qual é a sua idade? E aí a faixa é calculada, a gente não consegue delimitar por ela. Eu quero a faixa nesse ponto. Não dá. Então, elas são todas calculadas, certo? Por isso que é mais utilizado no contínuo do que do discreto. Acaba sendo mais útil, né? Nesse sentido em si, tá? Beleza. Seguindo, então. Aí, Fábio, respondi a tua pergunta? Acabei pulando para o Clayton ou não? Sim. Beleza, obrigado. Próxima definição que a gente tem são os limites. E esses limites são os extremos de cada classe. Então, a gente tem, né, em cada linha, uns pontos extremos. A gente pode dizer que a gente tem o limite inferior, que é onde começa a valer os dados, até o limite superior, de onde para de valer os dados. Então, vai de 140 inferior a 150 superior. Mas eu posso dizer que eu tenho os limites da tabela também. Então, da distribuição no todo, os limites são 140, o inferior, e 180, o superior. E eu ainda poderia dizer também que eu tenho limites superior e inferior da base de dados, que é lá do rol. Então, quem é o primeiro elemento, o menor, e quem é o maior elemento, o maior. Porque vão acontecer circunstâncias que a gente não tem a tabela construída, que eu preciso dos limites da base para construir a tabela e aí achar os limites da tabela. Então, são coisas distintas. São muito próximos, mas são diferentes. Às vezes a gente não tem a tabela para olhar, tem que olhar onde? No rol, tá? Então, é importante pensar nisso também. Aí nós temos o intervalo, que é o fator principal para a organização de tudo isso, que é quem? De quanto em quanto a tabela está pulando. Então, o intervalo está pulando de 10 em 10, nesse meu exemplo aqui, certo? De 140 a 150. Mas esse H eu não defino por conta própria, esse intervalo. Eu calculo ele. Como que eu calculo ele? Fazendo a diferença entre o limite superior e inferior lá do rol, que é o maior e o menor elemento, para eu saber, né, qual que é a amplitude desses dados, de quanto até quanto que eu vou ter que montar a tabela. Então, eu faço a diferença entre esses dois e eu vou dividir por um cara chamado de NC. Quem é esse NC? Ele é o número de classes, quantas linhas eu vou ter na minha tabela. Então, esse NC também eu não escolho por conta, eu calculo. Como é que eu calculo esse número de classes, né? Esse número de classes, ele vem de uma formulazinha de logaritmo, que é feito com base na regra de Sturges, que é um dos estatísticos que a gente usa como referência para a disciplina. Só que para não precisar calcular desta forma, o que o Sturges já preparou? Uma tabela para a gente consultar, que já é o resultado da própria fórmula dele, né? Então, por exemplo, no meu conjunto de dados eu tenho uma coleta de 100 dados.
Então, eu vou vir aqui, ó. O 100 está compreendido entre 94 e 187. Então, a minha tabela vai ter 8 de NC. Isso quer dizer que ele vai ter 8 linhas no corpo da tabela, certo? E aí, eu uso esse 8 para vir aqui, ó, e calcular o meu H. Então, eu começo a primeira coisa, do NC. Define o NC, que é só consultar na tabela do Sturgis. Pega esse NC, calcula o H. E aí, com isso, você consegue já montar o esqueleto base da tabela, tá? São os 2 elementos fundamentais. Se eles estão errados, tudo o resto vai estar errado também. Infelizmente, essa é a regra, né? Beleza. Aí, a gente vai ter as frequências, que vão ser colunas numéricas, que vão ser construídas na nossa distribuição. Então, a gente tem 4 colunas, tá? O lado das frequências absolutas, que remetem à quantidade de dados em cada classe, e o lado das frequências relativas, que é a transformação da quantidade em percentual, ok? Então, eu vou lá e vou contar, né? Quantas pessoas estão inseridas em cada classe? É o Fzinho I, certo? Aí eu vou trabalhar com acumulado, que é para eu saber quanto já foi acontecendo a cada linha. Vai ser o acumulado, o Fzão I. Se eu quero transformar o Fzinho I em percentual, aí eu vou montar o FR, que vai ser uma terceira coluna. E se eu quero acumular os percentuais, Fzão R. Então, a gente vai ver depois, cada um, a gente vai construir coletivamente, um por um, com calma. Mas são 4 colunas numéricas que surgem a partir da classe que a gente vai montando, tá? E aí, o que acontece? Vou voltar de novo e batendo sempre na mesma tecla. Se tivermos problema na construção original da tabela, todas essas colunas vão estar erradas também. E tudo que gerar de cálculo a partir disso, isso quer dizer, tudo que a gente for calcular das aulas de semana que vem até a aula da avaliação, vai estar errado. Então, por isso que eu digo, construir a tabela é primordial, tá, gente? Então, essa aula aqui é aquela aula que, assim, que não dá para não lembrar dela, porque a importância é fundamental da construção da tabela. Beleza. Dito isso, então, a gente vai para um exemplo, tá? A Vitória está perguntando, isso a gente faz no Excel ou na mão? Na mão, tá, Vitória? A gente vai montar normal, na mão, bonitinho. Se quiser usar o Excel para não precisar fazer no caderno, só porque o Excel já tem, né, a estrutura de colunas e linhas, pode também, não tem problema. Mas vai chegar na avaliação, você vai fazer ela na mão, normal, na folha. Então, né, tem essa condição em si. Mas pode usar o Excel como panorama por ele já ser quadriculado, né? Facilita a vida nesse sentido. Bem tranquilo, tá? Então, olha só. Meu exemplo, supor a coleta de dados relativa às alturas de 40 alunos da Universidade XYZ, tá? Então, aqui tem a altura de 40 alunos quaisquer, tá? Tá aí a altura levantada. Olhando para esse conjunto de dados, não dá para identificar nada, no sentido de não sei qual que mais repete, não sei, né, qual é o menor, não sei qual é o maior, eu teria que caçar no meio dessa bagunça. Quando eu tenho essa bagunça, eu tenho o quê? Os dados brutos, né? E aí a gente vai elaborar, então, tudo que a gente pode inserir numa distribuição de frequência, com base nesse conjunto de dados, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, organizar o rol. Então, eu pego os dados brutos e coloco os números em ordem. Aqui, eu coloquei em ordem crescente, logicamente, porque eu vou contando depois. Eu optei em colocar por colunas, tá, gente? Ó, então, eu fui colocando, ó, 150, 51... O que vai repetindo vai acrescentando, porque é só organizar a galera, tá? Eu fiz por essas coluninhas, só porque didaticamente para mim era melhor pelo slide. Depois vocês vão perceber que eu vou usar esse conjunto de dados pequenininho embaixo, então fica fácil de observar. Então, por isso que eu não quis fazer muito em colunas compridas, né? Deixei nesse sentido, tá? Então, é só pelo didaticamente. Vocês poderiam fazer tudo em linha, funcionaria também, tá? Beleza. Então, lá no meu dado bruto, tinham 40. Organizei o rol, seguiu tendo 40 elementos. Só botei em ordem, tá? Ah, professora, mas como é que eu coloco esse negócio todo em ordem? Eu tenho que fazer isso na mão? Né? A pergunta básica que a Vitória até lançou antes ali da construção.
colocar em ordem, gente, ninguém precisa ficar ali riscando um por um e dizendo, esse está na ordem, esse, né? Não. Vocês têm o recurso, né? Quando a gente coloca um conjunto de dados todo em ordem no Excel, então a gente só digita eles um abaixo do outro, na mesma coluna, e tem uma funçãozinha lá de A a Z, de organizar do menor para o maior, ou do maior para o menor. Então, usem a ferramenta para facilitar. Tem aplicativo que põe número em ordem também. Então, né, a forma que vocês escolherem, tranquilo. As questões em si, eu já quase que trago quase todas organizadas, tá? Querendo ou não, assim, para facilitar o processo. Então, você tem uma base grande ali, você usa a ferramenta, pede para organizar e aí monta a tabela a partir disso, tá? Bem tranquilo. Show. Então, construído o rol. Olhando já para o rol, já fica mais fácil da gente entender quem é o menor, quem é o maior, onde que está a maior concentração. Então, a gente percebe que, 161 repete bastante, o 155 repete bastante. Então, já dá para a gente começar a ter uma visãozinha, né? O 160 repete bastante. Então, tudo a gente já começa a ter um critério um pouco mais legal de análise, né? Já consegue entender um pouco sobre o conjunto de dados. Segundo passo, partindo do N, que é quantos elementos eu tenho, eu vou buscar o NC e calcular o intervalo. Primeira coisa importante. Então, o N, a gente sabe que tem 40 elementos, que é o que a questão nos deu. O NC a gente vai buscar na tabela de Sturges. Então, vou olhar para a tabelinha. N igual a 40, olhando aqui, está entre 24 e 46. Então, meu NC vai ser 6. Então, meu NC, 6. Com isso, posso calcular o meu H. A forma do meu H é limite superior menos inferior dividido pelo NC. Aí eu vou lá na minha tabela e busco, né, na minha organização do rol. O meu menor era 150 e o meu maior 173. Então, 173 menos 150 dividido pelo NC, que é 6. E aí a gente tem 23 dividido por 6. Então, o nosso pulo vai ser de 3,8333333. Só que se a gente fizer esse pulo de 3,8333333, a tabela fica muito poluída com casa decimal. O que a gente faz sempre que a gente calcula o H? A gente sempre vai arredondar para cima. Sempre para o primeiro inteiro, tá? 3,83, 4. 3,42, 4. 3,15, 4. Sempre para cima, tá, gente? Por que a gente não arredonda para baixo? Porque corre o risco de alguém não conseguir entrar na tabela, algum dado. E para cima é melhor sobrar espaço no final da tabela do que não caber algum dado que foi coletado, tá? Então, regra geral, sempre arredondar para cima. Então, nesse caso, o nosso pulo da tabela vai ser de 4 em 4 elementos. Vamos ao próximo passo. Elaborar o esqueleto da tabela. Então, quem vai ser esse esqueleto da minha tabela? A gente tem de informação que o NC é 6. Então, eu venho aqui e já faço uma coluninha com I e a linha do somatório para a gente indicar que vai ser esse o esqueleto. A minha tabela vai ter 6 linhas e vai ter uma linha do somatório. Isso é o esqueleto do esqueleto da tabela. Desse esqueleto, a gente sabe que tem lá o N40, né? As informações que vieram. Esqueletou, já posso partir para o próximo passo, que é elaborar as classes de frequência. Dado, né, as informações que a gente tinha, que o NC é 6, que o H é 4 e que o meu número de elementos total é 40, então vou pegar o meu esqueleto e agora vou montar as classes. As classes são do quê? Do estatura dos alunos, que está medida em centímetros. Então, eu indico ali a unidade, né? Estamos falando de dado quantitativo. E aí, eu vou começar a primeira classe. Onde eu vou começar? No primeiro elemento. Qual que era o meu menor elemento? 150. Então, minha primeira classe vai ser do 150 até o 154, porque ele me indicou que vai pular de 4 em 4. Eu calculei esse 4 aqui. Aí, repito 154 e conto mais 4. Então, 154 a 158. Repete o 158 até 162. Repete o 162,
vai até o 166. Repete o 166, vai a 170. Repete o 170, vai a 174. Fechou. As classes estão prontas. Então, a gente tem a estrutura base da tabela montada de forma correta. Com isso, agora, faltam somente as colunas numéricas, né? Como que a gente desenvolve as colunas de representação numérica. Gente, tranquilo até aqui? Primeiro ponto de parada para perguntar. Tranquilo? Não, tranquilo. Eu tinha ficado com a dúvida por causa da tabela anterior, mas Uhum. ela não está seguindo a regra do Não tá. NC. Só um exemplo curtinho para não poluir muito o visual, tá, Clayton? Aquela lá é só mais exemplo base de tabela pronta, assim, né? Gente, só uma observação importante, tá? Eu, particularmente, tentei, depois vocês vão me dizer se funciona ou não, mas esse passo a passo, a gente não existe, né? Eu criei esse passo a passo porque a gente tem a disciplina online e precisa de um facilitador para essas coisas acontecerem. Então, eu acredito que isso possa contribuir depois bastante com vocês, tá? Seguindo, então. Enfim, já falei isso. Quinto passo. Elaborar a coluna de frequência simples absoluta, a coluna do Fzinho I. É sempre a primeira, tá? Ó, trago o que já estava pronto aqui. E agora a gente vai construir a coluna do Fzinho I. Quem é a coluna do Fzinho I? Essa aqui é a que vai mandar a informação para todas as outras, porque todas as outras são construídas com base nessa aqui, tá? E aí, a Fzinho I é basicamente contar quantas pessoas estão em cada classe daquelas. Então, eu vou lá na minha base e vou contar quantas pessoas estão com a estatura entre 150 e 154. Ó, a basezinha aqui embaixo, então eu vou vir aqui, ó, no rol, né? Na organização. Lembrando que vai contar até chegar no 154, mas o 154 não conta. Ele só conta na próxima. Então, eu venho aqui, ó, vou contar 1, 2, 3, 4 elementos, porque o próximo já é 154. Então, eu tenho 4 elementos para pôr na minha primeira classe, ok? Aí, vou fazer o processo para a próxima. Então, de 154 até chegar no 158, mas ele não conta. Então, ó, começa nesse, vai ser tudo isso, mais toda essa galerinha aqui, 157. Aqui trava, porque o 158 não conta. Então, vai ser tudo isso aqui que vai contar. E aí, então, a gente tem 4, 8, 9 elementos. Aí, vou para a próxima. Do 158 até o 162, ó. Então, conta tudo que tiver a partir do 158. Então, 158, tarararã, até chegar no 162, que não conta. Então, até aqui embaixo, ó. Então, a gente tem 8, 11 dados. Preencho na tabela. Depois, do 162 ao 166. Vem aqui e conto, ó. 162, parará, 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 até o 166. 8 dados. Então, 8 dados. Do 166 ao 170. Então, do 166 até chegar no 170, mas ele não conta. Então, são só esses 5 dados. E, por fim, do 170 ao 174, ó, mesmo que o 174 não tenha, é quem está no intervalo, né? Quantos estão no intervalo? Então, tem 3, preencho com 3, até porque o 174 não contaria aqui, né? Teria que ter uma próxima linha para ele que não vem ao caso, porque não tem, porque a gente sabia que não tinha o dado e o H foi calculado com base em não ter. Então, é feito para dar certo, tá? Feito isso, o que ainda falta para essa coluna? Essa coluna, sim, a partir dessa, começa a ter total. Se eu somar essa galera toda, quem tem que ter? Os mesmos 40 dados, tá? A Vitória está perguntando, sempre contamos repetidos? Sim, porque a gente está contando quantas pessoas estão ali dentro, independente se elas têm a mesma altura ou não, tá? O mesmo dado repetido ou não. Então, conta quantos, mesmo as repetições, tá? Importante manter que se lá tinha 40, aqui continua tendo 40 também, tá? Beleza. Esse aqui é quem? O somatório de frequência, né? Aquele somatório do Fzinho I, na realidade, que era uma das definições iniciais ali da distribuição de frequência. Beleza. Sexto passo.
Então, agora a gente vai elaborar a coluna da frequência acumulada absoluta, o Fzão I. Lembrando que a gente calcula tudo que é I, depois tudo que é FR, tá? Então, ó, vou trazer o que eu já tinha, e agora eu vou calcular a Fzão I. Aí eu vou pensar, legal, até essa altura aqui, ó, até a primeira linha, quantas pessoas já apareceram na coleta? Quantas já foram listadas? Só 4. Então, eu só repito a primeira linha. Aí eu vou pensar, na segunda linha, até a segunda linha, quantas já acumularam? 4 mais 9, 13. Até a terceira linha, tinha 13 mais 11, 24. Até a quarta linha, quanto já foi acumulando? Então, 24 mais 8, 32. Até a quinta linha, 32 mais 5, 37. Até a última linha, acumulou os 40 que eu precisava. E aí, como aqui é acumulado, a gente não soma, tá? Não tem por que somar. É só para visualizar. Então, a gente poderia, por exemplo, usar para interpretar, né? Até a altura de 1,66, quantas pessoas já tinham essa estatura? Já tinha 32. Então, eu consigo elaborar perguntas de análise com base nessas colunas que a gente está construindo, tá? Tranquilo, gente, os Fzinhos Is? Beleza? Seguimos, então. 7º passo, elaborar a coluna da frequência simples relativa. Agora é Fzinho R, tá? Trago tudo que eu já tinha, vou para mais uma coluna. FR, e como é em percentual, já indico lá no cabeçalho que é em percentual. Nada de pôr aquele percentual do lado de todo mundo, tá? Então, essa coluna aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar em percentual essas quantidades que eu tenho aqui, ó. Então, na primeira linha tinham 4 pessoas. Aí eu vou fazer 4 em 40. Então, 4 dividido por 40, para transformar em percentual vezes 100, né? Então, 4 dividido por 40 vezes 100 é 10%. Aí a próxima, 9 dividido por 40 vezes 100, 22,5. Depois, 11 dividido por 40 vezes 100, 27,5. 8 dividido por 40 vezes 100, 20%. 5 dividido por 40 vezes 100, 12,5. 3 dividido por 40 vezes 100, 7,5. Se eu somar esse percentual, ele tem que chegar em 100%. Em algumas transformações do percentual, pode acontecer de ter casas decimais, né? Sei lá, vamos supor que tenha dado ali um 3,33333%. O que a gente faz? Arredonda sempre para 2 casas decimais e sempre usa a regra de arredondamento para abandonar casas, né? Então, se for maior do que 5, aumenta. Se for menor, mantém. Se for 5, usa a regra do 5. O que tem que acontecer é que aqui tem que ser 100% ou bem perto de 100%. Por exemplo, por conta desse arredondamento, vamos dizer que a gente chegou aqui embaixo em 99,98. Tá ótimo. Ou 100,02. Tá ótimo também. O que não pode é dizer que chegou aqui em 80% e dizer que foi arredondamento, né? É só ali nas casinhas decimais que pode ter uma pequena oscilação. Então, cuidado com isso, tá? Fábio, pode falar. A senhora falando em arredondamento, lembrei que a senhora postou aquela atividade lá. Não sei se a senhora vai postar a correção daquela. Bem lembrado, bem lembrado. Vou postar sim, pode deixar. Deixa eu até anotar aqui no lado, porque eu já tinha até esquecido. Atividade de arredondamento, deixa comigo. Senão tu me cobra, tá? Beleza. Pode puxar a orelha. Mas já vou deixar aqui bem visto. Amanhã, quando eu estiver trabalhando, já posto. Bem de boas. Obrigada, Fábio. Vamos lá. Falando nisso, né, gente? Vocês têm acesso às regrinhas. Então, dá para constar lá as regras do IBGE para essa questão do arredondamento, para não cometer nenhum erro, né? Por isso, da importância de conhecer as regras, né? Para se chegar aqui e não arredondar de forma errada na tabela. Próximo passo, elaborar a coluna da frequência acumulada relativa. Então, o Fzão R, ó, tudo isso está pronto. E agora eu quero o Fzão R.
O Fzão-R, ele cria a mesma ideia do Fzão-I, porque os maiúsculos fazem sempre a mesma coisa, acumulam. Então, eu vou pensar, até aqui, quantos por cento já foi? 10%. Até aqui, quantos por cento já foi? 10 mais 22. Então, 32,5. Até a terceira linha, mais 27,5. Então, 60% da galera já está ali. Então, 60% fica abaixo de 1,62 de estatura. Então, a gente já consegue definir, opa, mais da metade tem uma estatura bem baixa, né? Então, já dá para criar alguns critérios de análise. Nada contra os baixinhos, tá, gente? Aí, até aqui, mais 20, então 80%. Até aqui, mais 12,5, 92,5. Até aqui, mais 7,5, 100%. Como é acumulado, não soma, tá? Então, só acumula para o ladinho. Então, aqui a gente constrói a distribuição de frequência completinha, ainda podendo acrescentar, e é importante que a gente acrescente, mais uma coluna que já serve como gancho para as próximas medidas que a gente vai calcular com base nessas tabelas aqui também, que é o 9º passo, que é a elaboração da coluna do ponto médio da classe. Então, ó, tenho tudo isso aqui pronto, e aí a gente faz a coluna do XI. Quem é esse meu XI? Eu vou imaginar, por exemplo, ó, essa classe aqui, ela está pulando entre 150 e 154. Eu preciso encontrar o miolinho desse, o ponto do meio, o ponto médio da classe. Então, o que eu vou fazer? Eu posso somar esses dois, 150 mais 154, e dividir por 2. Aí eu vou achar o 152 ali no meio, ok? Olhando, né, gente, entre 150 e 154, tá evidente que é o 152. Mas se fosse um dado mais bagunçado, a gente não ficaria tão evidente. Então, como é uma média entre dois valores, soma eles e divide na metade, tá? Depois, entre 154 e 158, soma, divide por 2, 156. Na próxima, 158 e 162, 160. Depois, 164, 168 e 172. Também não soma, tá? Outra forma de condução, ó, a partir do primeiro, quanto que era o nosso H? Era 4. Eu vou somando 4, ó. Mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Também é uma forma de construção, tá? Então, também é importante esse XI, porque quando a gente for calcular média, moda, mediana, desvio padrão, separatrizes, tudo isso a gente vai usar esse XI. Ele vai aparecer bastante na nossa vida, tá? Então, já fica a dica de como a gente já encontra ele aqui nesse ponto, porque a partir da próxima aula teórica nossa, ele já vai ser bem útil, beleza? E aí, só para vocês observarem, ó, se não existisse a distribuição de frequência, olha a bagunça que essa tabela teria. Se eu olhar para essa tabela aqui, não dá para interpretar nada nela, né? Ela é uma grande bagunça. Então, na distribuição de frequência, ela fica muito mais clara para a gente entender. Então, se eu olhar, olha só, onde está a maior concentração de pessoas? Na estatura de 158 a 162. Se eu olhar aqui, onde está a maior concentração? Ah, tem 5, 4, parece ser aqui, mas fica uma bagunça. Aqui a gente consegue interpretar os dados com muito mais clareza, a gente está buscando faixas e está conseguindo fazer uma leitura muito mais clara, né, e verídica dos dados em si, e conseguindo organizar isso não numa tabela absurdamente grande que ninguém vai passar o olho naquilo e entender absolutamente nada, certo?